Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nesta aula estudar a radiciação. Aqui vamos continuar nossos estudos da álgebra básica, no contexto do pré-cálculo, tá? Aqui na playlist tem os assuntos anteriores que a gente já trabalhou, nós já vimos as propriedades básicas da álgebra dos números reais e também a potenciação. Então, vamos agora estudar a radiciação. E o que é a radiciação, né? O que são as raízes? São as operações inversas da potenciação, tá? Então, aqui nós temos que trabalhar a inversa da potenciação, tá? Vamos começar da seguinte forma. Se a ao quadrado é igual a b, tá? A ao quadrado é igual a b. Então, este a aqui, ele vai ser a raiz quadrada desse b. Então, este a base da potência, tá? A base da potenciação é dita a raiz quadrada, porque a potência é quadrada. Então, esse a é a raiz quadrada de b, tá? Se nós tivermos uma potência cúbica, se a ao cubo igual a b, então, esta base aqui da potenciação, a, é a raiz cúbica de b, tá? E, de uma maneira geral, se nós tivermos a enésima potência deste a, ou seja, a elevado a n igual a 1b, então, esta base aqui, este a, ele é a enésima raiz de b. Tudo bem? E a gente simboliza da seguinte forma. Este a, esse símbolo, tá? Quando é raiz quadrada, omite-se este 2 aqui, né? Aqui você tem um 2, tá? Quando a raiz é quadrada, a gente omite ele. A raiz cúbica, a, é a raiz cúbica de b. Aí ele aqui não pode ser omitido. E a enésima raiz de b, a, é a enésima raiz de b, tá? Então, a raiz é a operação inversa da potenciação, então ela nos dá a base, tá? Quem é esta base conhecendo a potenciação? Agora nós temos uma propriedade muito importante, tá? Que diferencia as raízes enésimas, quando o n é par e quando o n é ímpar, né? Então, as raízes de índice par e as raízes de índice ímpar, elas têm umas propriedades bem características, tá? E muito importantes. A primeira é a seguinte: se esse n for par, tá? Uma coisa importante, esse n é um inteiro aqui, tá? Na verdade, é um natural, tá? Não pode ser zero. Ele é um natural, tá? Então, se n for par, então os números reais positivos, ó, a gente está trabalhando com a álgebra dos números reais, tá bom? Então, não vamos entrar na questão dos números complexos aqui, tá? Então, se n for par, raízes de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, por aí vai. Tá? Então, os números reais positivos, tá? Eles têm duas raízes enésimas reais. Eles têm duas raízes
enésimas reais, tá? O que isto significa? O seguinte, vamos pegar, por exemplo, bem clássico, raiz quadrada de 16, tá? Ou seja, qual número que é elevado ao quadrado dá 16? Você tem o 4 e você tem o menos 4. Por quê? 4 ao quadrado é 16, tá? E menos 4 ao quadrado também é 16, ok? Vamos pegar a raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16. Nós temos o 2 e o menos 2. Porque 2 elevado à quarta é 16 e menos 2 elevado à quarta também é 16. Tá? Então, se n for par, os números reais positivos têm duas raízes enésimas reais. Tá bom? Nós estamos entrando no corpo dos números complexos, no corpo dos complexos, tá? Então, se o n for ímpar, aí agora se o n for ímpar, qualquer número real, positivo ou negativo, tem apenas uma raiz enésima real. Veja só. Se n for ímpar, tá? Então, qualquer número real, pode ser positivo ou negativo, tá? Tem apenas uma raiz enésima real. Tudo bem? Vamos pegar, por exemplo, a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, tá? A raiz aqui é ímpar. Isso daqui é 2. Não é mais ou menos 2. Não, é apenas 2. Porque 2 ao cubo é 8. Agora, se você tiver a raiz cúbica de menos 8, aí agora aqui é menos 2. Porque aqui sim, menos 2 ao cubo é 8. Tá bem? Porque você vai ter menos 2, menos 2, menos 2. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes menos 2, que dá menos 8, bem certinho. Tá? A raiz cúbica de 64, por exemplo. Vamos pegar aqui raiz cúbica de 64. É o 4, tá? Novamente, porque 4 ao cubo é 64, tá? E aí, a raiz cúbica de menos 64 é menos 4, da mesma forma, porque menos 4 ao cubo é menos 64, tá bem? E aí, nós temos daqui, voltando para quando n for par, tá? Não existe raiz de índice par de um número negativo. Isso no corpo dos reais. Lá no corpo dos complexos, aí é outra história, tá? Então, este é um ponto importantíssimo, tá? Que isso vai restringir muita coisa no domínio de funções aqui no estudo do cálculo, tá? Então, importante é que não existe raiz enésima, tá? Com n par, claro, tá? N ímpar tudo bem, par não. De números reais negativos. Vamos deixar bem claro, tá? Para não confundir com os outros corpos, tá? Então, no corpo dos reais, números reais negativos, tá? Olha só.
O que aconteceria se você pensasse que existisse? Quanto seria a raiz de menos 4? Se isso aqui fosse igual a um determinado x, tá? Raiz quadrada de menos 4 fosse um certo número x. Então, como a radiciação é a inversa da potenciação, x ao quadrado teria que dar menos 4. Tá? E não existe nenhum número real que, quando você eleva ao quadrado, dê negativo. Se eu multiplicar dois números negativos, vai dar positivo. Ou seja, isso aqui não existe. Tá bem? E agora vamos para algumas propriedades muito importantes da radiciação. E eu gosto de explicitá-las bem, tá? Para não gerar confusão na hora de fazer os exercícios, tá? Então, algumas propriedades, tá? Algumas causam grandes confusões, tá? E eu vou chamar bastante atenção para elas, tá bom? A primeira propriedade é de o seguinte: raiz enésima de U vezes V, tá? U e V podem ser tanto números, né? Pode ser variáveis e pode ser expressões algébricas, tá? Então pode ser constante, variável ou expressão algébrica, qualquer coisa aqui. Isso daqui fica igual a raiz enésima de U, tá? Vezes a raiz enésima de V, tá? Isso aqui vale para o produto e também para o quociente. Raiz enésima de U sobre V fica a enésima raiz de U e a enésima raiz de V, tá? Isso aqui só vale produto ou quociente. Nunca, jamais, em hipótese alguma, faça isso daqui. Raiz de U mais V ser igual a raiz enésima de U mais a raiz enésima de V. Nunca, em hipótese alguma, tá? Isso daqui é diferente, tá? Para diferença também. Então, raiz enésima de U menos V, nunca, em hipótese alguma, faça isso daqui. Tá? Isso aqui é diferente, tá? Só vale para produto e para soma. Desculpa, para o produto e para o quociente, tá? A terceira propriedade é de que você tem a radiciação múltipla, tá? Então, você tem a raiz enésima da raiz enésima de U, tá? Como é que fica isso daqui? Isso daqui vai ser a raiz de M vezes N, tá? M vezes N. Fica o produto dos índices. Cuidado para não somar, tá? Gera grande confusão. Isso aqui não é uma soma, vai ser o produto. Tudo bem? A quarta, e muito importante, que ela é muito esquecida por aí, tá? É de que é o seguinte: a raiz enésima de U elevado a N, tá? Isso daqui, se o N for par, vai ser uma coisa. Se o N for ímpar, vai ser outra. Se o N for par, vai ser o módulo de U. Por quê? Porque não existe raiz de índice par de alguma coisa negativa aqui, uma expressão fracionária, um número negativo, tá? Então, vai ser o módulo de U se esse N for par. Se ele for ímpar, vai ser o próprio U. Tá bom?
Então, deixa eu fazer alguns exemplos aqui para vocês enxergarem melhor isso daqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, sabe o quê? A raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Quanto que é a raiz de 2 ao quadrado? A raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? É 2. Beleza, check. Quanto é a raiz de menos 2 ao quadrado? Raiz de menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado é quanto? É 4. É também a raiz de 4 e é também 2. Tá? Então, o que que aconteceu? Raiz de 2 ao quadrado deu 2. Raiz de menos 2 ao quadrado deu 2. Trocou o sinal, não trocou? Então, foi aplicado um módulo aqui. Tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado, você não conhece esse x. Você não sabe se ele é positivo ou negativo da forma que está aqui. Então, não tem jeito, isso aqui vai ser o módulo de x. Bem, vamos olhar para a raiz ímpar. Como não tem isso daqui, tá? Quando ele for par, a raiz dá um módulo. Quando for ímpar, não tem isso. Vamos verificar. Vou pegar aqui raiz cúbica de 2 ao cubo. Tá. A raiz cúbica de 2 ao cubo é a raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Olha, 2, 2. Raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Ah, tá bom. Menos 2 ao cubo é menos 8. Raiz de menos 8 é menos 2. Então, o que que aconteceu? Raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Raiz cúbica de menos 2 ao cubo é menos 2. 2, 2, menos 2, menos 2. Então, raiz cúbica de x ao cubo é o próprio x, tá? Se o x é 2, vai dar 2. Se o x é menos 2, vai dar menos 2. Quando a raiz é de índice par, aí não, a raiz quadrada de x quadrado é módulo de x. E quando o x é 2, vai dar 2. Quando o x for menos 2, tem que dar 2 também, tem que ficar positivo, tá bom? Isso aqui é bem... gera muitas dúvidas, eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Eu procurei fazer o mais claro possível aqui, então comenta aqui embaixo se você conseguiu entender isso aqui, se clareou suas ideias, se você tinha alguma dificuldade de enxergar isso. Comenta aqui, vou ficar muito feliz em saber. Aí vamos falar agora da simplificação de expressões com radicais, tá? Vamos simplificar expressões que contenham radicais, tá? Vamos colocar aqui na forma de exercícios, tá? Então, vamos simplificar. Simplificando expressões com radicais. Tá? Vou fazer já aqui no formato de exercícios, tá? Vamos aqui ao primeiro. Vamos simplificar a raiz quarta de 80, tá? Como é que vai ficar essa raiz quarta de 80? Vamos devagar. Vamos fatorar esse 80, tá bom? Raiz quarta, fatorando o 80, raiz quarta. A gente viu exemplos aqui da raiz quarta de 16, né? Vamos fatorar ele, ó. 80 é 16 vezes 5, né? 80. Esse 16 aqui, raiz quarta de 16 é 2. Isso aqui vai ficar raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 5. Raiz quarta de 16 é 2, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 raiz quarta de 5. Esse aqui já está numa forma irredutível, não tem o que mexer mais aqui. Tá?
2. Raiz de 18x a 5. Tá? E agora aqui é a raiz quadrada, tá bem? Então, vamos lá. Esse 18, vamos fatorar ele como 9 vezes 2. Vai ficar raiz quadrada de 9 vezes 2, tá? E aí, x à quinta. Aqui é índice par. Então, vamos reduzir isso daqui para uma potência par. Então, esse x à quinta, vou colocar x à quarta vezes x. Tá? X à quarta vezes x. E olha o que acontece. Vamos separar isso daqui assim, ó. Raiz de 9x4, tá? Vezes a raiz de 2x. Tá? Eu juntei esse com esse daqui e juntei esse daqui com esse aqui. Tá? É aquela propriedade da associatividade dos números reais. Esse 9x à quarta, posso simplificar ainda mais, como 3x ao quadrado, Tá? O raiz de 2x não mexe mais. Não tem mais o que mexer nele aqui. E isso daqui, ó, 3x ao quadrado, tá tudo ao quadrado, tá? Aqui é a raiz quadrada de 3x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar módulo de 3x ao quadrado, raiz de 2x, tá? 3 é um número positivo. X ao quadrado, todo número elevado a uma potência par é positivo. Então, o que eu tenho aqui dentro é positivo. Se é positivo, você não precisa do módulo. Então, a sua resposta vai ser 3x2 raiz de 2x. Bem? Terceiro. Vamos pegar aqui a raiz cúbica de menos 24y6. Tá? Eita, raiz negativo, mas calma, potência ímpar, tá? Índice ímpar, pode, tá tudo bem, não tem nenhum problema aqui. Então, aqui vai ficar a raiz cúbica 24. 24 é 8 vezes 3, e o 8, a raiz cúbica de 8 é 2, a gente já viu aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 8 vezes 3y6, tá? Vai ficar a raiz cúbica de menos 8, tá? Que dá quanto? Dá menos 2, né? Já dá para ajustar ele. Esse 6 aqui, raiz cúbica de 3. Esse y6, ele é y ao quadrado ao cubo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero deixar na mesma potência do índice aqui, tá? Quero deixar essa mesma potência. E aí, ó, raiz cúbica de menos 8 é menos 2, tá? E isso aqui, ó, vai dar y2 ao cubo, ó. Y quadrado, raiz cúbica de 3. Tá? Então, essa é a resposta. A resposta é menos 2y quadrado vezes a raiz cúbica de 3. Tudo bem? Aí, para fechar esse ponto de radiciação, vamos estudar a racionalização. E o que é a racionalização? A racionalização tem
como objetivo você retirar raízes dos denominadores das frações, tá? Então, o seu objetivo aqui é retirar raízes dos denominadores das frações. Esse é o objetivo. Ou seja, você quer tirar o radical que está lá, tá? O número racional. Você não quer mais aquele número racional que esteja no denominador. Importante, qual é o procedimento? Vamos fazer de um modo bem geral aqui, tá? O procedimento é o seguinte. Você tem a raiz enésima de U elevado a K. Isso aqui vai estar no denominador. Vai olhar para o radical que está no denominador, tá? Aqui está geral. Uma raiz de índice N de uma expressão algébrica elevada a K. Você vai multiplicar isso daqui. Logo, como você tem uma fração, você vai multiplicar em cima e embaixo. Tá? Vou já fazer os exemplos para vocês entenderem melhor. Raiz enésima de U elevado a quanto? N menos K. Índice menos potência. Por quê? O que acontece quando eu faço esta multiplicação? A raiz de A vezes a raiz de B é igual a raiz de A vezes B. Tá? Então, isso aqui vai ficar raiz enésima, tá? De U elevado a K vezes U elevado a N menos K. E agora eu vou usar a propriedade da potenciação. Vai ficar raiz enésima, repete a base, soma os expoentes K mais N menos K. E aí nós podemos cancelar aqui esse K com esse K. Sobrou raiz enésima de U elevado a N. Então, se o N for par, vai ser o módulo de U. Se o N for ímpar, vai ser o próprio U. Tá bom? Então, recapitulando. No denominador vai conter uma raiz. Você vai multiplicar no numerador e no denominador, em cima e embaixo, por raiz enésima de N menos K. Porque quando você faz isso daqui, você junta as duas, fica só a raiz enésima de U elevado a N. Se o N for par, vai dar um módulo de U. Se o N for ímpar, vai dar o próprio U. Tudo bem? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Fazer 3 exercícios para a gente compreender isso daqui. Vamos lá, o primeiro. Raiz de 2 sobre 3. Olha, raiz de 2 sobre 3, aqui é um quociente, fica a raiz de 2 sobre a raiz de 3. E agora eu vou multiplicar em cima e embaixo, raiz de quanto? Ó, aqui eu tenho a raiz de 3. Isso aqui é a raiz quadrada de 3 elevado a 1. Então, fica a raiz de 3 elevado a 2 menos 1, que é o próprio raiz de 3. Tá? Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. E aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3. E, resposta, raiz de 6 sobre 3. Tá? Vai ficar raiz de 3 ao quadrado.
Esse aqui fica o produto, 2 vezes 3. Ok? Segundo, olha esse daqui. 1 sobre a raiz quarta de x. 1 sobre a raiz quarta de x. Vamos lá. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por quem? Raiz quarta de x elevado a 3, que é 4 menos 1, tá? X elevado a 3. Raiz quarta de x ao cubo. E aí fica bem legalzinho, porque aqui vai ficar raiz quarta de x ao cubo. E aqui vai ficar raiz quarta de x a quanto? De x a quarta. Tá bem? Porque vai ficar, ó, x vezes x ao cubo, né? Porque daqui vai ficar raiz quarta de x vezes x ao cubo. Bem direitinho. E pronto. Isso aqui vai ficar raiz quarta de x3 sobre o módulo de x. Mais um. 3. Agora vai ser a raiz quíntica de x ao quadrado sobre y ao cubo. Tá? Aqui um quociente. Então, ele vai ficar a raiz quinta de x ao quadrado sobre a raiz quinta de y ao cubo. E eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta de quanto? De x elevado a 5 menos 3. Ou y, né? Y elevado a 5 menos 3, de y ao quadrado. E aí, aqui em cima vai ficar raiz quinta de x2 vezes y2. Tá? Vou juntar esses dois aqui. E aqui embaixo fica a raiz quinta de y3 vezes y2. Então, aqui vai ficar x2, y2. E aqui embaixo, raiz quinta de y a quinta. Tá? Isso aqui vai dar o próprio y, tá? Porque é índice ímpar, não é módulo, porque aqui não é par. Resposta, raiz quíntica, x2, y2, sobre y. Tudo bem? Então, pessoal, por hora está bom. Próximo assunto vai ser a potenciação com expoentes racionais, como relacionar essa potenciação com as raízes aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se inscrevam no canal, navegue nas playlists. Provavelmente você vai encontrar algum assunto, alguma aula que te ajude de alguma forma. Eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. Então, vamos compartilhar esse vídeo. O conhecimento é livre. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.